Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Vim por meio desse áudio trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o período da noite. Mateus capítulo 3, versículo 11. Nesta passagem bíblica, nós encontramos o que João Batista diz, a respeito de Jesus. Ele fala, em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas virá um após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandália, não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quando João diz em verdade, ele está declarando o seguinte, eu dou testemunho, isso é verdade, eu estou dando testemunho, isto é verdade, ou seja, é uma autenticidade, de algo que acontecerá através de um ser sobrenatural, chamado Jesus de Nazaré, Todo-Poderoso, Então que ele virá após mim e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o que ele vai fazer, é algo extraordinário em vista do que eu faço. Eu apenas batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse conteúdo é extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema dessa mensagem, nesta noite, é o fogo do combate. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa isso, irmão? Na antiguidade, nos primórdios, aquelas nações, principalmente os gregos, romanos e outros mais, o que eles faziam? Eles tinham guerreiros extraordinários, homens que lutavam até a morte, no combate, na guerra. Então essas crianças eram treinadas desde pequena. Esses meninos, esses garotos eram treinados desde pequeno, na arte da guerrilha, do esforço, da resistência, da coragem, Eles não podiam ter medo, Eles tinham que ser corajosos, enfrentar o inimigo até o fim, se possível até a morte. Eles não podiam correr da batalha. Esses meninos eram treinados no fogo do combate para poder então combater a favor do seu país, do seu povo, da sua nação. Então eles eram levados e treinados por pessoas peritas da guerra. E eles passavam por necessidade extrema, passavam até fome, muitas das vezes, sede, enfrentavam feras para poder então, ser aprovado na batalha. Agora, o que está falando nessa passagem de Mateus é o seguinte: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João está antecedendo, ele está dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele promove um arrependimento desde que a pessoa abra o coração. A função do Espírito, a dinâmica do Espírito é trabalhar em prol, da obra de Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de transformar de forma radical. Certo?
de modificar, de moldar a característica, o comportamento humano, de fazer com que a pessoa, né, consiga deixar Jesus morar no coração dela, ou seja, ativar a consciência espiritual, né? Parar e pensar, puxa, preciso mudar minha direção, estou no lugar errado, no caminho errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir de hoje, eu quero mudar. Então, o Espírito Santo, a dinâmica do Espírito Santo é modificar, provocar arrependimento, né? Ou seja, transformar, né? Operar. Essa é a função do Espírito. Mas tem algo extraordinário além disso. O Espírito Santo e com fogo. Com fogo. O que a gente entendemos nesse sentido fogo? Literalmente falando, fogo é qualquer coisa que entra em combustão. Um palito de fósforo, né? Uma descarga elétrica no chão, no meio do capim seco, tal. Um papel que, ao ter contato com um fogo, ele pegou e incendiou, tal. Por aí. Espírito Santo e com fogo. Fogo, sentido aí, é coragem, força, né? Resistência, resiliência, entendeu? Irmão, a partir do momento que a pessoa muda de direção, ele entra num campo de batalha espiritual. E aí, ele tem que ter força, ele tem que ter ânimo, ele tem que ter coragem, ele não pode desistir, ele tem que levantar a cabeça, ele tem que andar. Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele não correu, ele morreu apedrejado, mas não negou a fé. Tem muitas pessoas, irmão, negando a fé. Até porque eles estão dentro de um país tropical, onde a palavra é liberada. Você imagina pessoas que estão agora em países que o evangelho é difícil de entrar, irmãos. As pessoas ficam em bunker, como queira chamar, são escondidos das autoridades, como no Sudão, na China, na Coreia do Norte, né? Em outras partes do mundo, onde o evangelho, se alguém for pego, executado, decapitado, morto, literalmente falando. Essas pessoas, ela carrega sobre ela o fogo do combate. Oh, glória! Elas não correm da luta. Elas acreditam que se matar o corpo, a alma continua viva. É o que Jesus disse, não tem mais o que mata o corpo. Não é mesmo? Então, o que significa? O apóstolo Paulo disse que o perder para ele é ganho lá na frente. Se ele morrer, lá na frente, ele vai viver eternamente. Então, irmão, o fogo do combate é esse. É coragem do Espírito Santo. É força, é ânimo. Esse é o fogo do Espírito. É ânimo, é fogo, é força, né? É vida, é ânimo, é resiliência, resistência. João Batista estava falando exatamente isso. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas ele mesmo foi decapitado. Ele não negou a fé. Ele pregou e falou a verdade para o rei da época, que o rei estava em pecado de adultério. E ele foi decapitado, mas ele não negou a fé. Então, irmãos, nós não podemos negar a fé, né? Temos que continuar andando. Problemas, dificuldades, todos têm, irmão. O cristão tem mais ainda. Mas lembre-se, você foi batizado, chamado, né? Você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Então você está num campo de batalha. Você está no fogo do combate. Descia sobre a cabeça dos apóstolos, capítulo 2 de Atos, o fogo do Espírito Santo. O fogo espiritual, o fogo, né, literalmente falando, era um fogo sobrenatural que estava sobre a cabeça deles. Existe o fogo literal, que é provocado por um fósforo, um isqueiro, né, uma pederneira, e existe o fogo,
né? Que é provocado pela ação sobrenatural do Espírito. Mas no sentido espiritual falando, o fogo que está falando ali nada mais é do que força, coragem, luta, fogo do combate. Combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo lá em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então a fé, irmão, é o fogo do Espírito. O combate está travado 24 horas. O fogo do combate está com você. Você está com o fogo do Espírito, a coragem, o ânimo, né? A disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Não volta para trás, irmão. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Não fica aí desanimado, achando que as pessoas estão te esnobando, falando mal de você, te criticando, fazendo autocrítica sobre você. Esquece eles, deixa eles de lado. Pelo contrário, ore por eles. Mas não desista, continue andando. Vá em frente, Deus tem coisas boas para você. Você está sendo treinado, você está sendo treinada, né? Você está sendo treinado, preparado, lapidado, né? Você está sendo transformado através da humildade, do caráter, né? Da reputação, da moral. Então você está sendo treinado no campo de batalha. Você está sendo preparado, moldado para o combate que todo dia está diante de você, diante de mim. Mas nós não estamos desarmados. Sobre nós está o fogo do combate, fogo do Espírito, couraça da justiça, evangelho da paz, espada do Espírito e capacete da salvação. Você está armado com a armadura de Deus no fogo do combate. Levanta a tua cabeça e anda, porque aqui não é o seu descanso. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra da noite.